Hoje, um momento super importante. Nesse episódio, vamos falar sobre o GIM, especialmente sobre o GIM, mas recheado de personalidade, de pessoas importantes. Estamos aqui ladeado e protegido sobre a ótica do nosso presidente, Ricardo Altino, proprietário, CEO da RF Solar, e também do professor Cláudio de Castro, personal trainer, palestrante, escritor, que hoje vai nos dar a honra, os dois, de fazer uma conversa sobre relacionamento. Falar sobre a nossa cultura, acolhimento, conexão, network e negócio. Começando pelo presidente. Esse cargo me caiu no colo, né? Graças a meu grande amigo Gilberto. Na verdade, eu estou como presidente, a gente está ajudando o Gilberto a montar esse grupo. É um processo de decisão, são muitas variáveis para uma pessoa levar sozinha. E dessa forma a gente formou uma comissão de forma a ajudar com tudo isso. A gente está tentando realmente fazer conexões entre os membros e com novas pessoas, facilitar o network, facilitar contatos e muito acolhimento entre os membros, entre convidados, de forma que a gente tenta transformar o GIM numa grande família hoje, num grande grupo de amigos, que está focado em fechamento de negócios, mas tem toda a parte de diversão, tem toda uma parte lúdica, tem toda uma parte de família e amizade junto. Perfeito. E falar em convidados, tivemos 95 pessoas no nosso último encontro, dia 23, que foi um evento lindo. Mudamos lá para a Pizzaria Atlântico e o professor Cláudio Castro, que é o nosso responsável pela educação e cultura, essa cultura, professor, de ACNN, que é acolher, conectar, fazer network e, por consequência, negócio. A base de qualquer negócio é o relacionamento. Ninguém faz negócios com inimigo, para começo de conversa. Perfeito. Então, se nós não tivermos uma conexão, nem que seja, eu não gosto dele, mas tem que fazer negócios. Você tem que ter uma conexão e tem que ter um bom grado, tem que ter um bom trato com a pessoa. Ninguém faz negócio, já dizia Winston Churchill, ninguém aperta as mãos de punhos cerrados. Então, no mínimo, você tem que apertar as mãos das pessoas. Então, conexão é a base de qualquer coisa. Nós precisamos disso para tudo. Uma família não existe sem conexão. Sim. Uma faculdade não existe, uma formação de profissionais não existe sem conexão. E, obviamente, os negócios, o comércio não existe sem conexões. E o mais gostoso de tudo isso é que as pessoas estão em nossa reunião desconectando do mundo para se conectar em negócio. O Senhor falava conosco sobre isso aqui, que é preciso se desconectar para conectar-se. E o grupo tem essa pegada. Isso aconteceu isso na última quarta-feira, inclusive o nosso propósito para as próximas reuniões, é o processo inclusive da abertura do GIM em outras praças, Caruaru, Petrolina, João Pessoa, Campina Grande, Maceió, Aracaju. Então já existem convites formados por empresários dessas praças e nós até dezembro vamos estar nessas praças, se Deus quiser, fazendo esse movimento, porque network é movimento. Concorda, presidente? Um ponto importante de chamar a atenção, né, Gilberto? Nós temos hoje realizadas 8 reuniões e o grupo está se fortalecendo a cada reunião exponencialmente. Ou seja, um grupo que formou-se há cerca de 6 meses, talvez um pouco mais de 6 meses. 8 meses, na verdade. 8 meses. Estamos começando em agosto, né? Hoje, janeiro para agosto, isso. Isso. Hoje está com a quantidade de membros que muitos grupos que estão há anos em mercado não consegue realizar uma reunião. Isso. Você tem ideia, a expectativa nossa semana passada, na reunião de quarta-feira, era em torno de 70 a 80 pessoas, tivemos 95. Né? O espaço corporativo da Pizzaria Atlântico ficou lotado. O estacionamento foram 70 carros. Eu, na reunião de resultado da quarta-feira lá, pós-quarta-feira, na quinta-feira com a Atlântico, Gilberto, nós tivemos que alugar um estacionamento vizinho para poder acolher os nossos clientes, porque o GIM conseguiu nos surpreender. Então, professor, veja que movimento diferenciado. E vem novidades, né? Inclusive nas universidades. É a gestão corporativa sendo levada para aquele profissional que está saindo da faculdade, que precisa se conectar com o mercado, que precisa desenvolver o seu negócio, a sua empresa. Porque, vejamos, eu como bacharel em comunicação social, eu tive a felicidade de sair da faculdade
e está num veículo de comunicação de grande expressão no mercado. Mas muitos dos meus colegas saíram da faculdade para tentar o estágio, para buscar oportunidade. Então, a intenção do GIM é levar essa operação para as universidades, é levar essas operações para as escolas, ou seja, fazer a gestão corporativa, fazer a gestão, o processo, já a partir dos primeiros anos de escola. A criança aprender a empreender. Isso é um ponto importante, porque hoje o empresário, digamos, mais velho de hoje em dia, ele teve que aprender a empreender na pancada. Então, se hoje a gente vê cursos e cursos aí, empresários dando curso de empreendedorismo, tudo isso, e uma constante que a gente vê em todos eles, porque eu quebrei empresas, eu fali, eu tive revés e depois cresci, e a partir daí, ou seja, teve que aprender no processo. É como é chamado a atenção várias vezes. O empresariado no Brasil é aquele cara que pula do barranco, vai montando o avião e antes de atingir o chão tá voando. Então tem que ser dessa forma. E essa ideia de começar a preparar a criança para isso, o adolescente ou universitário, é uma ideia fabulosa. Perfeito. Professor Cláudio Castro. A minha percepção como professor é a seguinte: vivemos hoje um mundo onde as pessoas estão se comunicando muito, mas de forma fria, através de redes sociais. E o que é que eu preciso para ter um bom relacionamento? Contato físico, contato humano. Nós não somos uma ilha, precisamos de pessoas. E aí, eu creio que o network, grupos como o nosso, vão aparecer muitos outros, vão crescer. A tendência é essa, porque as pessoas precisam aprender a interagir com outras pessoas. Se comunicar por celular, por rede social, não é comunicação. Você tem o processo da comunicação, mas não é se comunicar. Não é eficaz. Não é eficaz. Nós falávamos isso ontem numa reunião com o presidente, em um grande shopping aqui da região metropolitana do Recife, sobre resultados de pessoas que tentam vender pela internet. É uma ferramenta eficiente? Mas não é eficaz. E há uma diferença muito grande com relação a isso. Você faz um investimento alto, com tráfego pago, com posicionamento, mas o resultado nós acompanhamos, né, Ricardo? Recentemente um evento de uma pessoa que fez um investimento altíssimo através da rede social. Quando chegou lá, o número de pessoas pequeníssimo na reunião. E aí, qual é o diferencial do GIM movimentar? Você tem uma reunião como a de quarta-feira com quase 100 pessoas. Foram 95 números da Atlântico. O número está lá registrado. Quarta-feira, 23 de julho de 2025, o GIM mudou o almoço da Pizzaria Atlântico. Foram 95 empresários dentro do espaço que era dimensionado para 100 pessoas e nós estávamos com o espaço lotado. Então, por quê? Porque nós fizemos contato pessoais. Os convidados de Gilberto foram pessoas que estiveram comigo pessoalmente, que ouviram sobre o projeto, sobre o processo. Os convidados de Ricardo, a mesma coisa. Os seus convidados, né? Tivemos lá pessoas de altas, vamos dizer assim, de grande referência no mercado, inclusive estão se associando ao grupo. Ontem eu tive uma reunião com um dos que vai ter novidade, vai estar conosco na próxima reunião. Então, através do contato pessoal. Aquele contato olho no olho, do aperto de mão, do carisma, da confiança, né? Eu costumo dizer que as pessoas vão para a reunião por mim, por você. É ou não é? Isso. Exato. O grande diferencial do network é esse, é conexão. Então, sem conexão, eu não conheço ninguém que fechou negócios importantes à distância. E falar em negócio, o GIM tem resultados expressivos de negócio, de recomendação de negócio, recomendações assertivas. Isso. Não é, Ricardo? Tem membros, eu estou entre esses membros mesmo, que eu acredito que na primeira reunião já fecharam o negócio. Já tinha negócio fechado. Inclusive em valores que garantem 5 anuidades pela frente. Exatamente. Ontem você falava sobre essa reunião, isso, né, então, lá com os empresários. É uma coisa que chama muita atenção. Voltando para a questão dos anúncios em redes sociais, alguns cursos como o que você falou, são cursos de qualidade altíssima. Nós participamos do curso, inclusive. São cursos assim violentíssimos, muito bons, mas focou muito na divulgação via rede. E então, o resultado não inexpressivo. foi
tão satisfatório e inexpressivo, exatamente. Para a qualidade que ele entregou. Isso. Metade dos que ele tinha registrado na relação. Exatamente. Não é? Então, assim, professor Cláudio, o que eu digo sempre, tenho falado, o contato pessoal, a confiança, a credibilidade do profissional que está convidando você e a recomendação, né? Que é o que existe no nosso grupo. Na hora que nós recomendamos alguém para fazer negócio, a pessoa vai com segurança de que aquele trabalho, aquele serviço, aquele produto que ele está adquirindo é referendado por alguém de extrema confiança, tanto para ele que recebeu, como de quem ele referendou, de quem ele recomendou. E nos dias de hoje isso é imprescindível, confiança. Então, muitas vezes, aliás, todos nós, né? Eu preciso consertar a máquina, lavar. Quem você conhece? Tem uma pessoa muito boa que já foi recomendado por alguém, Hoje em dia, dificilmente as pessoas... Eu até digo que a propaganda está meio que, para serviço, está meio que em extinção. Porque não adianta eu colocar propagandas caríssimas na televisão, fala do meu serviço como personal, por exemplo, se as pessoas que vão me procurar foi por indicação de outras pessoas. Então, para pequenas empresas, profissionais liberais, o network é a alma, para não dizer a mola principal para que as coisas funcionem. Para se alcançar resultado efetivamente, vamos dizer assim, satisfatório. E o melhor, dentro do nosso grupo, o professor Cláudio é um professor e sabe da importância do treinamento. Nós temos treinamento. Inclusive, na nossa próxima reunião, dia 13 de agosto, nós vamos fazer uma reunião só com os associados com um treinamento. Vai ser dado pelo nosso ilustre amigo e professor também, o Fábio Carvalho, que vai trazer informações importantes para você aplicar no seu negócio no dia a dia. Isso é uma preocupação do grupo. E para ajudar com que as pessoas formem uma cultura, desenvolvam um processo, um projeto, porque as pessoas às vezes me perguntam, qual é o processo? O GIM tem processo? Tem. Processo eficaz, em evidência, em prática, funcionando, com resultado já metrificado. Nosso site lá tem, se você entrar no nosso site, você vai verificar lá no gimnetwork.com.br, onde você vai encontrar lá resultado dos negócios que foram fechados. Um outro diferencial nosso, professor Cláudio e Ricardo, é que nós temos, Ricardo também é professor, digamos, né? Isso. Inclusive professor de acadêmico, né? De universidade. Isso, muito tempo. E não só ele, como sua esposa, né? A Shirley, que também é uma das nossas colaboradoras. Um ponto importante é que dentro do nosso grupo tem um treinamento. Mas você não é obrigado a fazer. Como assim, Gilberto? Você não é obrigado? Porque nós somos empresários. No nosso grupo, as pessoas têm compromisso, têm comprometimento, mas não têm, vamos dizer, a obrigatoriedade. Você tem a obrigação de cumprir com aquilo que você promete. Mas se você não for por alguma razão, você não é penalizado. Porque não existe isso. Você pagar para estar numa associação e se você falta... nem quartel hoje existe mais assim. Né? O mundo dinâmico, a democracia existe para isso. Num tempo que se fala tanto em democracia, como é que você vai exigir que alguém... Olha, se você não vier, você está expulso do grupo. Não. Você pode nem ir nunca mais. Quem está perdendo é você. E outra, Gilberto, é importante a gente chamar a atenção de que o grupo, ele é formado por empresários. Sim. Não é uma escola que a criança não tem noção de que se não for... O prejuízo que ela vai sofrer. Que ela vai ter. Exatamente. Nós temos um grupo de empresários e os próprios empresários evitam faltar aquilo ali porque sabem o valor que aquilo ali tem. Porque estamos criando atratividade, né? Pessoas novas, lugar novo, novas oportunidades, novas ações, novos negócios. É o que aconteceu na quarta-feira. As pessoas estão encantadas com o que nós estamos fazendo. Um outro diferencial nosso dentro do grupo é a questão na reunião da rodada de negócio. Lá todo mundo tem a oportunidade de fechar negócio. Não que você vá lá para vender. Na nossa reunião, o presidente falou isso com muita autoridade, aqui é um lugar para você fazer conexão. Aqui é um lugar para você dizer para as pessoas, olha, eu vou te ensinar como você vai vender o meu negócio. Aliás, são vendedores qualificados. Exato. Você imagina que todos aqueles empresários que estiveram conosco, quarta-feira foi indicado por alguém. Foi recomendado por alguém. Esse é o termo que nós usamos lá. Lá existe recomendação assertiva de negócio. Fica tranquilo que nosso grupo está focado em metodologia própria, tá? É lógico, com profissionais competentes, preparados, capacitados, experientes, mas estamos usando a nossa cultura, que é a CNN, que é o acolhimento, a conexão, o network e o negócio. Isso é fenomenal para que você obtenha sucesso.
E aí, falando de diferencial, o professor Cláudio Castro, que está montando lá toda semana uma palestra especial sobre cultura, sobre educação, tem tido a propriedade, inclusive quarta-feira falou muito bem sobre isso. E na próxima reunião vai trazer novamente um case de sucesso sobre como você desenvolver a sua cultura na sua empresa, como você se educar para você estar dentro de um grupo de empresários, saber se comportar, saber se expressar, não pegar o nosso Master Meeting, por exemplo, e fazer spam. Lá nós não permitimos isso. O associado ele tem acesso a todos os números e contatos dos convidados. No entanto, ele sabe como chegar, porque ele é treinado para isso. O diferencial hoje é postura. Por mais que vivemos um momento hoje no mundo que o empresário mais não é terno e gravata. Às vezes ele vai com um blazer em cima da camisa de time de futebol, com um tênis, mas a postura dele muda tudo. Então, uma das coisas importantes é aprender a ter postura. E networking nos ensina muito isso, porque as pessoas começam a perceber você, como você é, como você se comporta, e você se molda não a uma realidade em termos de roupas e adereços, mas a um comportamento. O tipo do pensamento que nós precisamos ter como empresários. Né? Tipo, como algumas pessoas, infelizmente eu vejo muitas pessoas no meu ciclo social sendo empresário como se fosse um 14º salário, um 15º uma renda extra. Então você não é empresário. Você não é empresário. Você pode ter uma segunda fonte de renda com o seu emprego, mas o seu negócio você tem que adotar a postura de empresário. Pensar, de empreendedor, de pensar como empreendedor, de entender como a coisa funciona, analisar, não é fazer qualquer coisa para ganhar um dinheirinho extra e pronto. E o Jim, com esses treinamentos, nos ensina muito isso. Por mais que eu já sou autônomo há mais de 30 anos, quando eu entro em grupos com outros empresários, eu percebo que eu preciso ainda mais melhorar a minha postura, a performance, como falar, como me dirigir. Como ter energia. E o nosso grupo mantém isso, né? Uma frequência altíssima, né? De alegria. Eu ouvi, inclusive, numa reunião que nós fizemos entre os membros, onde um dos associados falou: eu entrei no grupo por conta da energia, na primeira reunião que eu fui. Né? Isso é muito gostoso. As pessoas têm o prazer de estar lá entre nós. Né? As pessoas têm o prazer de estar, vamos dizer assim, comparecendo à reunião. Esse é o que faz com que as pessoas não faltem. E, aliás, falar em energia, em frequência, a visibilidade. É o outro ponto importante que o grupo está oferecendo. Porque, veja, eu já participei de grupos de network lá há 5 anos. Nunca colocaram a minha marca numa folhinha de papel. O nosso grupo, quando o sujeito entra, ele tem a marca dele em todas as peças de comunicação que o grupo está colocando para o mercado. Você está no banner, você está no outdoor, você está no site. Falar no site, quem entra no nosso site vê a foto do empresário, vê a marca do empresário. Está lá o texto sobre o que o empresário faz, porque é um grupo de empresários. Concordam comigo? Né? Exato. É uma coisa que eu chamei a atenção. É negócio, mas as reuniões elas têm um lado lúdico, elas têm uma questão de diversão. Então você vê a reunião, não é aquele negócio fechado, aquele negócio sério, travado, todo mundo brincando, se diverte, tem um momento de rodada de negócio, tem tudo isso, mas você vê que é um negócio muito descontraído. É um ambiente leve. É um ambiente leve. E outra coisa que você chamou a atenção, enquanto o pessoal está ali, está desligado de fora, ninguém está ali e pensando nos problemas que tem ali, que estão lá fora. Quando eles entram, quando a gente entra ali, é conexão ficou total. Tudo do lado de fora. É conexão Exatamente. total. É conexão com quem estará presente. Né? Exato. Até porque nós estamos colocando isso para o mercado, né, professor Cláudio? Olha, você vai vir para um grupo de network, de negócio, para fazer conexão. Não é? E voltando a essa questão, professor Ricardo e professor Cláudio, com relação à visibilidade. Nossa próxima campanha de outdoor, que vai estar nas ruas do Recife, com a sua logomarca, com a sua foto, dizendo o que você faz, isso faz toda a diferença. Concorda comigo, professor Cláudio? Concordo. Não é? Então, imagina você... eu não preciso da minha marca no outdoor. Que isso?
Se propaganda não fosse importante, se publicidade não tivesse os seus resultados, grandes marcas que estão aí, são marcas centenárias, não estariam investindo em comunicação. E o nosso grupo tem essa pegada, visibilidade, o tempo inteiro. Nós falamos sobre isso. Inclusive, quando o sujeito entra no grupo, a primeira coisa que nós queremos é a sua logomarca em alta resolução, é a sua foto em alta resolução, para dizer, olha, estamos recebendo aqui um empresário que foi recomendado por alguém, que foi indicado por alguém, que vem trazer um serviço diferenciado, que vem resolver um problema, e o mercado inteiro vai ficar sabendo disso. Isso é fundamental. E ser visto é um dos grandes princípios Sim. para um bom negócio. Sim. Deixa eu me gabar um pouco, né? Eu faço um trabalho de personal muito antes de surgir esse termo personal. Eu dou personal desde 95, nem existia isso, que personal. Existiu o termo nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil veio ser. Pelo menos aqui em Recife veio ser cunhado realmente em 98, 99. E eu digo assim, a última vez que eu dei um cartão meu de personal foi em 2010. E ainda hoje aparecem pessoas interessadas pelo trabalho que eu construí durante 15 anos. Então, eu sempre procurei entender as pessoas, procurei tratar bem as pessoas, ver o que a pessoa precisa e dar o meu melhor por aquela pessoa. Então, a pessoa está me dando dinheiro, mas eu estou dando o meu conhecimento para que ela atinja o objetivo. É uma troca, né? É uma troca. E isso significa, negócio, né? É negócio. Inclusive no direito existe a obrigação de fazer e a entrega. Então, na hora que você presta um serviço, obviamente, você está recebendo por ele, não é? E vamos dizer assim, com um valor justo por aquilo que você está entregando, que é que é o seu conhecimento, que é o seu tempo, que é a qualidade daquilo que você está entregando, que é a dor que você está resolvendo muitas vezes de um problema que parecia insolúvel, mas que o conhecimento, vamos dizer assim, que a solução está através do produto, do projeto, do serviço que você está entregando. E justamente o GIM com os treinamentos, digamos assim, uma coisa que eu aprendi, como o Ricardo falou, no carbureto, né? Na pancada, esse trato com as pessoas, nós temos treinamento e mentoria para que a gente chegue a esse mesmo nível, sem precisar esperar tantos anos. Hoje, tudo bem, eu construí meu nome, mas agora eu vou construir mais ainda, maior solidez, graças ao network, à visibilidade e, obviamente, aos treinamentos do GIM. Com certeza. Essa ideia de Gilberto, foi que eu digo que é fantástica, porque suscita a gente aquela expressão, né? Ah, se eu tivesse tido isso no meu tempo. Pois é, mas ainda é tempo. O tempo chegou. Exato. E vamos aproveitá-lo. Porque, inclusive, você ia falar, o professor? Não, eu quero fazer um adendo em relação a isso, mas termine sua frase. Não, assim, é porque um outro eu gosto de falar dos diferenciais, não é para criticar quem está fazendo errado. Não, nós trouxemos o que tem de melhor que nós aprendemos no mercado e estamos aplicando do nosso jeito, com o jeito de cada um, obviamente, porque ninguém muda ninguém, mas nos adaptamos às qualidades dos que já estão para entregarmos o melhor, que é nosso propósito, é esse, é oferecer o que temos de melhor para o mercado. Então, você quer fazer negócio, você quer melhorar a sua performance, você quer aprender mais e trazer e contribuir com o grupo está aberto, que aliás é um diferencial nosso, não é, professor Ricardo? É a democracia. Isso. Lá todo mundo tem voz, todo mundo pode falar. Lá, o importante lá é você. A marca do grupo, ela só existe porque você que é empresário está conosco. Mas, professor, você tem algo a falar? Sim, é uma coisa que a gente começou a falar no começo, a questão de abraçar esses jovens que estão ainda na graduação, na formação. Sim. E esse público, e obviamente os que hoje têm 5, 6, 7, são crianças, são pessoas que não têm essa facilidade de conexão. E é onde eu quero chegar. Grupos como o GIM Network vai ajudar essas pessoas a se conectarem, porque essas pessoas vão ter uma formação técnica nas suas graduações, mas não vão ter a formação humana, infelizmente. E hoje em dia, com esses cursos em EAD, mais do que nunca precisamos realmente aprender a nos conectarmos. Eu vou dar um exemplo aqui de o iogurte, eu não vou dizer o nome, não é mais aquela tampinha que você puxa, você rosqueia e destrava, porque as crianças, devido a tanta tecnologia celular, não tem mais habilidade manual de puxar a tampinha metálica para tomar o iogurte. Os fabricantes mudaram um perfil total de um produto para se adaptar a essa realidade. Aí eu pergunto, nós temos que mudar a realidade para se adaptar a essas crianças ou trazê-las de volta para a conexão do mundo real? Isso. E aí o network vai ser também a mola principal para essa grande revolução. Revolução não, né? Continuidade.
É o processo do gin, É o processo. a mudança que nós estamos trazendo para o mercado, é o diferente, fazendo diferente para que as pessoas sejam conectadas com o mundo dos negócios. Porque hoje, mais do que nunca, precisamos, a realidade do país pede isso. O mundo mercado, muitas vezes, sabendo muito na área que ele passou 5 anos na academia, mas ele não sabe. Vamos pegar como exemplo uma graduação que eu tenho, que é Direito. Então, eu vi muitos colegas meus, advogados, que saíram e ficam estagiando no escritório, outro perdido, sem saber fazer a gestão do seu próprio negócio. Às vezes, o profissional é um grande, vamos dizer assim, ele é dotado de um grande saber jurídico, mas ele não sabe fazer a gestão do escritório, ele não sabe lidar, por exemplo, com a questão fiscal, fazer conexão com outras empresas, dizer como é que ele vai resolver o problema, e o GIN tem essa solução: treinamento, mentoria, profissionais experientes, vendedores, porque eu digo sempre o seguinte: se você souber tudo, tiver tudo e não souber vender, não vai adiantar. Concorda comigo, professor Ricardo? Concordo. Vou fazer uma provocação. Pois não. Então, assim, você falou a questão sai com conhecimento teórico, mas não tem conexão. As pessoas falam, no Brasil, 72% dos jovens hoje querem fazer concurso público. Não querem empreender. Ah, porque tá difícil, tá certo. Desde que eu entendo por gente que as pessoas reclamam que tá difícil para empreender no Brasil. Aí nós vimos, ao longo da história do Brasil, italianos, chineses, japoneses, portugueses, chegam no Brasil e prosperam. Por que o brasileiro não prospera? Primeiro, fica na sua própria terra. Agora, qual a facilidade que essas pessoas têm quando chegam no Brasil? Conexão. Então, quando eu digo agora hoje o mais 700 são chineses, né? Você vai no centro da cidade e virou... o centro do Recife. Virou... Chinatown, é verdade. Chinatown. Eu me sinto em Pequim. E aí o que acontece? Chega alguém novo da China, não sabe nem falar português, eles dão emprego para essa pessoa. E qual a obrigação deles? Quando você prosperar, ajude outro. E assim vai. E eles estão formando uma grande corrente, um grande network, e eles estão prosperando. Hoje quem domina realmente o Recife ali, aquelas ruas, são chineses. A maioria das lojas ali ainda são de brasileiros, mas tem muitos chineses. O que é isso? Network. Abertura de portas, né? Ele Aberto. abrindo porta para os seus contemporâneos, seus contemporâneos, né? E trazendo cada vez mais pessoas em determinadas áreas diferentes para ocupar E não é o só mercado. no Brasil. Acolhimento. Exatamente, que é o que nós estamos trazendo para o mercado. Então, se você é empresário, está chegando no mercado, ou está cansado de grupos de network, quando você paga para trabalhar, no nosso grupo ninguém paga para trabalhar. Você investe para colher resultado. Essa é a nossa filosofia. A nossa recepção, os nossos anfitriões são treinados e são remunerados para isso. Ah, Gilberto, sim, eu também. Eu cansei. Não existe obrigado de graça. O obrigado tem que ser materializado. Não é? Nós acabamos de sair de uma refeição antes de vir para cá. Eu conheço o dono lá da Delicatessen onde nós tivemos, que aliás é uma das melhores aqui de Recife. Mas quando nós terminamos de fazer o nosso prazeroso momento, né? Porque comer é um dos grandes prazeres da vida, fomos no caixa pagar. Ou, vamos lá, não, obrigado por ter nos recebido. Sim, muito obrigado por ter recebido. Mas é necessário que você cumpra com a sua obrigação de fazer. Você não recebeu? Então vai lá e paga. Fazer network também é assim. Por que você tem que trabalhar de graça? Porque um projeto que você não sabia? Não. Ninguém é dono de nada. Nós somos aqui apenas o mantenedor. Não é verdade? Nós não somos dono da nossa casa, porque se você não pagar o imposto, a prefeitura vai tomar. Nós não somos dono do nosso carro, se não pagar os impostos, os tributos, o governo toma. Então, serviços, onde você estiver, você tem que pagar por aquilo que você faz. Então é importante que nós venhamos também receber por aquilo que nós estamos entregando. E o grupo é para isso. Ah, custa caro estar no GIN? Não. É mais barato do que um café que você toma muitas vezes na esquina da sua casa. Existem projetos e modos e opções para você entrar no GIN pagando baratíssimo, até com o seu serviço. Se ele for atrativo, for importante e for servir aos próprios associados, ele vai estar recebendo por isso. Exato. Não é verdade? E por isso que o GIN tem sido vamos dizer assim, um viés, um canal, é uma locomotiva de fazer negócio. Essa que é a grande definição para o GIN nesse momento. Tem sido o diferencial no mercado em termos de grupo de network. Inclusive, assim, eu vou fazer até uma propaganda minha, né? Eu fui a primeira reunião, a convite de Ricardo, por uma coincidência está aqui, é o presidente. Sim. E já na segunda, eu estava idealizando um evento. Sim. E eu consegui 2 patrocinadores dentro do GIN através desse network para poder ajudar
a custear o meu projeto. Exatamente. Então foi uma coisa de um segundo encontro, terceiro encontro já estava com a parceria fechada. E aí vai ter o evento em novembro, eu também já estou fechando outras parcerias. Ou seja, Dentro do grupo. Dentro do grupo, uma coisa que realmente é dinâmica e rápida. Pois é. Pela confiança. Se eu estou ali, eu sou da confiança de alguém, que é da confiança de alguém. Então, de certa forma, todos se confiam. Vai gerando, né? É uma cadeia de relacionamento que vai gerando segurança, confiança e sem barreiras, sem rótulo, sem mimimi, sem vitimismo. Nosso grupo não tem espaço para isso. Lá é espaço para você fazer conexão, para você fazer negócio, para você ser acolhido, para você sentir o diferente, energia, frequência, que é isso que nós levamos, não é? Não é diferente. Lá não é só teoria, né, professor Ricardo? Lá é prática na essência. É você viver o network, é apertar a mão do outro e dizer, olha, eu tenho esse produto e eu quero te ajudar a vender o teu produto. Como é que nós podemos unir para fazer negócio? Esse é o diferencial. Isso. E um ponto importante também de chamar é o seguinte: cada recomendação que é dada ali, em algum momento foi usada por algum membro. Por quê? A gente está ali para fazer as conexões, para mostrar o serviço da gente para que ele seja referenciado. Mas, na hora em que eu preciso de um serviço que é oferecido ali, eu vou buscar lá dentro, porque eu sei que aquele serviço vai ser bem feito. Quem está ali não vai estar se arriscando a fazer um mal feito, a entregar alguma coisa sem qualidade, e para que ele tivesse ali alguém para quem ele prestou um serviço de qualidade antes, fez a recomendação dele ali. Que por isso nós estamos tendo o maior cuidado com as pessoas que estão entrando. Nem todo mundo que se candidata tem a sua candidatura aprovada, não, porque passa pelo crivo do pessoal da liderança, pelos próprios associados que ali está. Porque o professor Ricardo, e quando ele veio para o grupo, foi uma das coisas que não só ele como outros falaram, o professor Cláudio, conflito dentro do grupo, como é que se resolve? Somos nós que estamos na frente resolvendo. Nós vamos deixar que um associado brigue com o outro porque divergiu de algo. Não, o sujeito tem um contrato e ele é o tempo todo cuidado e monitorado. Olha, tem um problema, resolve um com o outro. Não, por quê? Não, nós temos que intervir. Não é que nós vamos ser advogados de todo mundo, não. Embora nós temos hoje 2 escritórios jurídicos dentro do grupo atuando lá para resolver os problemas que surgem. Porque uma coisa que é preciso deixar bem claro: nós não procuramos problemas, eles vêm. E aí, nós, como somos maior do que os problemas, vamos resolver. Não deixar que as pessoas resolvam. Ou seja, dentro do GIM não há espaço para os problemas serem terceirizados. E outra coisa, não existe portas fechadas. Não. As pessoas perguntam, mas Gilberto, em determinado lugar que você passou, você, de certa forma, desagradou alguém. Sim, é normal, né, professor Cláudio? Jesus não agradou a todo mundo. Principalmente quando nós nos posicionamos, quando nós somos diferentes. Eu costumo dizer o seguinte: eu não estou preocupado com as pessoas que não gostam de mim ou que não agradam. Eu estou preocupado com aquelas que gostam de mim, que estão dispostas a me acolher, a me receber, que é essa a filosofia do grupo. Ora, o mundo tem 7 bilhões de pessoas. Tu vais ficar remungando, reclamando por uma ou duas que não gostam de ti? Não! Não é essa a nossa proposta. O GIM é um grupo de acolhimento, de conexão. Então, se você, por alguma razão, quer vir para o GIM, está insatisfeito em algum lugar, está triste, está chateado, a porta está aberta. Eu divergi de Gilberto em algum outro momento, por alguma outra razão. É natural. Você convive com uma pessoa do seu lado que, às vezes, muitas vezes, você imaginava que nunca iria haver uma divergência e acontece. Aí você vai se separar porque divergiu? Não. Aí é o momento de você se unir mais ainda. É o momento de você abrir as portas, o coração, acolher e conectar. É isso que o grupo faz, né, professor Cláudio? É dessa forma que nós queremos receber você. Vim pra gente. Próxima reunião nossa para os associados, dia 13 de agosto. E a reunião seguinte, dia 27. Não é isso, professor Ricardo? 27. Dia 27 de agosto. 27 de agosto. Isso. Meio-dia, aquele almoço diferente. Que eu digo sempre o seguinte: as pessoas não vão para almoçar, as pessoas vão para se conectar. O almoço é o menos importante, embora é um momento diferente, não é? Você vai ali, vai comer, é um dos grandes prazeres da vida. Não é o mais elegante, né? Porque nem todo mundo come de forma elegante, né? Mas, diferenças à parte, isso, né?
Lá é o momento de você fazer negócio, fazer conexão, falar da sua empresa, do que você faz, como você faz, quais são as dores que você resolve, qual é a solução que você tem, que no momento oportuno, aquela pessoa que te ouviu, com certeza ela vai te recomendar, ela vai te indicar para um negócio que aquela pessoa está precisando. Concorda comigo? Concordo, isso aí. É um momento de confraternização. Sim. Dá pra gente dizer isso aí. Prazeroso. Exato. O GIM faz isso. Não é, professor Cláudio? Exato, e bom é sempre de vez em quando reencontra pessoas que há muito tempo não se via. Pois é. Não aconteceu ainda, mas aconteceu, como aconteceu comigo. Ele jogou junto há 200 anos atrás. Sim. Nos reencontramos na faculdade. Sim. Mas com certeza iremos encontrar outras pessoas ali dentro. É verdade. Reconectar com amizades que ficaram, que o tempo afastou e agora é uma chance de reconectar. Claro. Sempre. O grupo tem essa pegada, né? Também. Fazer amizades. Nós vamos ter esse projeto novo aí, inclusive estamos montando uma ação social, onde o grupo também vai para o mercado para ajudar, porque fraternidade faz parte, né? Exato. Está na nossa veia, nós nos conectamos em outros grupos, no qual o professor Ricardo está ligado, que a gente tem como pilar a fraternidade, e o GIM não é diferente, né? Aliás, as pessoas quando me perguntam qual é o principal viés do GIM, é fazer alguém feliz, é fazer com que alguém se conecte, encontre resultado, e essa é a melhor forma de você ajudar fraternalmente alguém, é gerando resultado, é ensinando a pessoa muitas vezes a encontrar a solução. Mas se é para ajudar de outra forma, vamos ajudar também, por que não? Né, professor? Exatamente. Nós tivemos lá um dono de uma ONG que visitamos hoje, que tem um projeto lindo, nós estamos querendo levar esse projeto à frente, vamos ajudar, vamos conectar essas pessoas ao mercado, vamos encontrar alternativa, vamos buscar recurso, capital, porque o grupo tem investidores, não tem empreendedor, tem investidor, e nós vamos buscar esse viés. Faz parte do GIM também. Isso. Então, é o parte do processo. É o Exatamente. todo que vai fazer o todo, que vai fazer o GIM. Ser diferente. Exatamente. Seria todos esses vieses que estão sendo oferecidos e que, no final das contas, só faz fortalecer cada um que está ali dentro, né? Das relações. Para encerrar, professor Cláudio, suas considerações finais, nosso convite para o dia 13, obviamente entre os demais associados, mas o convite maior para o dia 27. Você que não é associado, que vai nos ver na internet, que vai nos ver em alguma rede, em alguma ferramenta da rede social, como é que faz para entrar em contato? Tem o WhatsApp, você pode mandar uma mensagem, né? Lá é 81997694280, você pode mandar uma mensagem lá pelo WhatsApp, dizendo o que você faz, qual é o nome da sua empresa, os dados importantes para que nós possamos cadastrar e você ter acesso aos benefícios da reunião que é oferecida. Também no nosso Instagram, né? Grupo Oficial Network, Grupo GIM Oficial. Isso, Grupo GIM Oficial, é o nosso Instagram. Deixa eu abrir aqui o nosso Instagram para que você possa entrar, porque além do Instagram da agência, nós temos o nosso aqui para você se conectar. Então aqui, ó, GIM Network, é o grupo oficial, para você entrar lá e vai lá no Connect, lá tem o nosso telefone, que você entra e você vai estar se conectando, mandando uma mensagem nosso pelo direct. Eu quero mandar um e-mail, pode também. Então você vai lá e manda um e-mail pra gente, que é grupogimoficial@network. Você vai estar mandando uma mensagem pra gente. Tem o site, lá no site que eu falei no início, tá a foto dos empresários, tá a logomarca que cada um faz, e é uma forma de você, vamos dizer assim, você saber o que cada empresa faz, como faz, o que é que essa empresa faz. Bom, só confirmando. Instagram, Grupo GIM Oficial. Você vai lá, vai no direct, manda uma mensagem. Se você quiser ir no nosso site, o endereço é o www, né, que é a ferramenta lá onde você vai estar, da plataforma, e você vai escrever GIM, que é o GIM, ele se escreve da seguinte forma. Você bota GIM, G-I-N, né? Tá aqui, ó. GIN, 2N, network.com.br, tá? GIN.com.br. Daqui a pouco aparece aqui de novo. Aparece. Aí. Pronto, tá aqui, ó. Grupo de network e negócio. Mas o site é assim. GIN, G-I-N-N, são 2 N's, network.com.br, e você lá vai encontrar
todos os acessos, tem lá um fichário para você se inscrever, mandar uma mensagem, vai cair direto na nossa base para você botar o nome da sua empresa e, é claro, ter todas as informações de como você vai estar podendo participar. Sua consideração final para a gente encerrar, professor Cláudio? Arquimedes disse, me dê uma alavanca, eu moveria o mundo. Eu posso dizer o seguinte, me dê uma conexão que eu ganharia o mundo. Parabéns, muito boa reflexão. Isso é só um insight, é só um gatilho para o que você vai ouvir dia 27 lá no treinamento com o professor Cláudio, na sua palestra sobre cultura e educação. Professor Ricardo Altino, nome forte da energia solar, nos diga aí, por favor. Não adianta estar rodando e rodando e rodando. Então, procura um grupo que realmente vai fazer esse acolhimento, que realmente vai cuidar de você e da tua empresa. Lembrando que essa vida de empresário, quando a gente resolve assumir isso, é um filho que a gente está cuidando. Ele nasce, ele cresce, tem que ser cuidado para que se torne forte. Precisa de muita atenção, inclusive. Exatamente. Perfeito. Então, se você quer participar dia 27, só reforçando, vai ser um encontro novamente, parecido, talvez até melhor, porque eu digo sempre o seguinte, o amanhã sempre será melhor do que hoje. Esse é o nosso foco, esse é o nosso processo. E o GIN tem essa pegada, não só por ele, mas por todos que estão associados. Inclusive, vamos ter associados novos, né? Nós tivemos 2 aprovações de ontem para hoje, de pessoas novas que estão entrando lá, uma jornalista e também uma pessoa que vai trazer um serviço muito importante na área de assessoria remota e outros profissionais que estão se juntando a esse grupo. É um grupo que chegou para ficar, chegou com esse diferencial, que é acolher, fazer conexão, fazer network e fazer negócio. Dia 27 de agosto, mais uma vez, mais um evento feito totalmente para você.